Ah, retornando para a complementação da aula. Não falei na aula anterior, mas eu dividi esse conteúdo de ondas, essa primeira parte, essa iniciação em duas partes. Tá? A primeira parte foi com relação a características, classificação das ondas, e agora eu vou entrar particularmente na questão do som, das ondas sonoras. Tá? As ondas sonoras são um tipo de onda mecânica, que precisa obrigatoriamente do meio material para se propagar, e também é uma onda longitudinal, que a oscilação é no mesmo sentido do eixo de propagação ou do ponto de equilíbrio. Então, como que a gente ouve? Né? Por que a gente ouve? O que acontece no nosso organismo para que a gente interprete, que a gente entenda o som? Como mencionado, as ondas mecânicas, ou as ondas sonoras são ondas mecânicas e longitudinais. As ondas longitudinais têm áreas de compressão e áreas de rarefação ou expansão. Compressão, expansão. Tá? Quando então há essa propagação, né, dessa vibração, essa mudança na compressão e expansão, nós recebemos essa vibração pelo pavilhão auditivo, né, da orelha, a orelha externa. Essa vibração ela é transmitida através do canal auditivo até a membrana timpânica ou tímpano. Essa vibração ela varia de acordo com a frequência. Então, essa frequência ela vai movimentar a membrana timpânica, vai movimentar o tímpano, e essa movimentação vai transmitir a vibração para 3 ossículos, que são martelo, bigorna e estribo. Essa vibração transmitida vai movimentar o estribo, e o estribo vai dar prosseguimento a essa vibração. Então vai movimentar as células nervosas, as células especializadas em captação do som, né? As células especializadas em transformar esse estímulo em um impulso nervoso. Aí esse impulso nervoso ele vai ser levado até o encéfalo, até o cérebro, onde a informação vai ser processada. Tá? E, no caso, quem consegue, não tem problema para ouvir, consegue captar o som a vibração sonora pela orelha, pelo pavilhão auditivo. E aquelas pessoas com deficiência auditiva, o que acontece? Essas pessoas, elas não vão conseguir transformar essas vibrações das ondas em som, não vai conseguir decifrar, não vai conseguir processar essa informação, mas elas sentem a vibração sonora. Tá? O que acontece? Essas pessoas, elas vão, não só elas, mas nós também, não só os deficientes auditivos, mas também as pessoas que não possuem essa deficiência conseguem sentir a vibração sonora em receptores táteis na pele. Tá? Só que as pessoas que não possuem deficiência auditiva, elas nem percebem às vezes essas vibrações, tá? Porque como a vibração chega no ouvido e logo já interpreta, esquece de prestar atenção nessas vibrações dos receptores táteis. Tá? Então, cada som, cada frequência possui uma vibração diferente, gera uma vibração diferente. E as pessoas com deficiência auditiva aprendem a associar a frequência a determinada vibração. Então, sentem a vibração. Então, quando a vibração muda, eles vão saber que a frequência mudou. Acontece muito, algumas vezes, de pessoas deficientes auditivas se emocionarem por conta de algumas músicas. Eles estão ouvindo a música clássica, sentem a vibração e se emocionam. Há um compositor, se eu não estiver enganado, eu acho que é o Beethoven, se eu estiver enganado, me perdoa, que ele possuía deficiência auditiva, mas é um dos grandes compositores de música clássica no mundo. Tá?
Então há essa possibilidade. Nós falamos de frequência na outra aula, agora vamos falar de frequência especificamente das ondas sonoras. A frequência das ondas sonoras vai estar relacionada com a altura do som. E no caso, a altura aqui não significa alto e baixo, volume alto, volume baixo. Significa que um som é agudo ou grave. Tá? A altura aqui vai diferenciar um som agudo de um som grave. Qual que é a diferença do grave para o agudo? Do grave, o som grave é quando a frequência da oscilação da onda é baixa. Tá? Então, quando a frequência é baixa, o som é grave. Agora, quando a frequência é forte, o som é agudo. Essa é uma pequena diferença entre os homens e as mulheres. Geralmente, os homens possuem um som baixo. Som baixo seria um som grave. A voz dos homens são graves. A voz dos homens é grave, é um tom grave, enquanto a da mulher é um som mais agudo, é um som mais estridente. Tá? Para você perceber, ou notar, ou evidenciar a questão do som agudo e do som grave, da vibração, da pouca frequência com a frequência alta, você pode pegar uma régua, né, apoiá-la sobre a mesa, segurar uma parte, prender uma parte da régua com o livro ou com a própria mão, e você vai agitar a parte que está fora da mesa. Tá? Se você diminuir a distância, diminuir o tamanho desse pedaço de régua que fica para fora da mesa, quanto mais você diminuir, mais vai ser a agitação dessa régua. É lógico que vai chegar um momento que não vai agitar mais. Tá? Então, quanto mais você diminuir, maior vai ser a agitação. Isso você consegue evidenciar o grave do agudo, certo? Mas como que nós conseguimos emitir uma voz, emitir um som? Falar rapidinho aqui para vocês. Antes, a diferença entre a voz aguda da mulher e a voz grave dos homens é que, em média, as pregas vocais dos homens são mais grossas e longas que as mulheres. Tá? Já as mulheres possuem pregas vocais, né, mais finas e menores. Tá? Essa é a diferença, é isso que vai particularmente diferenciar a frequência ou a altura do som da voz do homem e da mulher. Tá? Então, como que acontece? O fluxo de ar, né, você expira, aquele ar que sai, né, dos seus pulmões, né, vão movimentar, né, quando esse ar passa pelas pregas vocais, vai provocar a vibração dessas pregas. Essa vibração nas pregas vocais vai gerar o som, que nada mais é do que a voz. A voz seria o resultado do equilíbrio entre a vibração das cordas vocais, né, a vibração do ar que sai dos pulmões, e a vibração muscular da laringe. Então, essa combinação, né, esse equilíbrio entre essas vibrações vai emitir a voz. Parte do som vai sair pela boca e parte pela cavidade nasal. Isso é como você emite um som, como você emite a voz, quando você fala. Né? Aqui mostrando o exemplo das pregas vocais. As pregas vocais são estruturas formadas por tecido elástico de revestimento mucoso estendido como uma corda de violão. Os músculos alteram a posição dessas pregas para a produção de som. Então você tem as pregas vocais revestidas por muco. Essa questão de ser revestida por muco mostra que nós temos que estar sempre bebendo água, sempre umidificando a garganta, deixando a garganta úmida para não ressecar as cordas vocais, para não atrapalhar a voz, principalmente professor, cantor, precisa cuidar bastante disso, certo?
Com relação à frequência ainda das ondas, as ondas sonoras elas são divididas para o homem em infrassom, ultrassom e aquele som audível. O homem consegue ouvir o som que fica entre a frequência de 20 Hz a 20.000 Hz. Sons entre essas frequências de 20 a 20.000 o homem consegue ouvir. Frequências abaixo de 20 é considerado infrassom. E frequências acima de 20.000 são consideradas ultrassom. O infrassom é aquele som abaixo de 20 Hz. Eles são detectados por alguns animais, no caso aí está exemplificando o elefante, mas também os cachorros conseguem detectar infrassons, né, de até 15 Hz. Tá? E os elefantes, por exemplo, eles comunicam através de infrassons. Tá? A comunicação entre eles é através de ondas emitidas na frequência aproximada de 16 Hz. E essa comunicação, ela pode ser detectada em até 10 km de distância. Tá? O outro tipo de onda, ultrassom. Ultrassom são aquelas ondas com frequência acima de 20.000. Ultrassom, quando a gente fala ultrassom, a gente logo lembra daquele equipamento, né, de fazer ultrassom. Né? Ultrassom, geralmente, ultrassom para saber o sexo do bebê, para saber se o bebê está tudo bem, também fazer exames de rotina. Além disso, nós estamos constantemente, antes de falar de ultrassom, nós estamos constantemente sendo expostos aos infrassons. Né? Apesar da gente não ouvir, né? Nós estamos expostos. A gente pode perceber o infrassom nas batidas dos corações, nos ventos, motor de algum elevador e também nos abalos sísmicos, nos terremotos, que é por volta de 4 Hz. Agora vamos falar de ultrassom. Ultrassom, sons acima de frequência acima de 20.000 Hz. Animais que conseguem captar esse tipo de frequência, nós temos o golfinho e os morcegos. Eles conseguem se comunicar em frequências acima de 20.000 Hz. Tá? E como eu falei, quando a gente fala de ultrassom, a gente logo vem à mente o aparelho de fazer ultrassom. Como que funciona esse ultrassom? Essa utilização dessas frequências altas na medicina diagnóstica não invasiva. Através dessas ondas, essa frequência alta consegue revelar detalhes de estruturas internas de órgãos. Tá? Além disso, o ultrassom também é utilizado para revelar falhas microscópicas em estruturas metálicas e de concreto, na questão das indústrias, das construções. E também na geologia é utilizado para análise do solo, das rochas, e também é também utilizado para acelerar algumas reações químicas. Tá? Mas como que funciona esse aparelho ultrassom? O aparelho vai emitir ondas ultrassônicas, né? Essas ondas ultrassônicas emitidas sobre o corpo, são emitidas pelo corpo humano e são refletidas de forma diferente nos vários tipos de tecido onde ela incide. Tá? Então a questão de reflexão, refração, fala na próxima aula. Então esse aparelho emite onda, as ondas no corpo batem, vamos dizer, nesse tecido e voltam e retornam para o aparelho. O aparelho, a partir dessas ondas que retornou, consegue fazer uma imagem, consegue ter uma imagem do órgão. Além disso, nós também temos algumas ondas que sofrem refração. Tá? Essas ondas vão passar de um meio para o outro e vão sofrer uma alteração da velocidade de propagação à medida que encontra uma região mais densa ou menos densa. É isso que vai provocar ou que vai permitir a formação ou a demonstração do formato do órgão ou, no caso, também do bebê. Isso é ultrassom. Como eu havia falado para vocês, a velocidade de propagação do som
no ar, ela é em torno de 340 metros por segundo. Tá? Então, no ar, a 20 graus Celsius a uma atmosfera, a velocidade é 340 metros por segundo. O som precisa de uma matéria de meio físico para propagar. Então, o som consegue propagar tranquilamente na água, no ferro e no granito. Então, na água é 1.480 metros por segundo, no ferro 5.100 metros por segundo e no granito 6.000 metros por segundo. Por quê? Tem essa diferença de velocidade. A diferença de velocidade no meio gasoso para o meio líquido para o meio sólido está na proximidade entre as partículas que formam. No caso do ar, como vocês já viram, as partículas no ar estão bastante dispersas, não estão muito unidas. Na água já há um pouco mais de união, e no ferro a proximidade entre essas partículas é muito maior. No sólido, a proximidade dessas partículas é muito maior. Tá? Então, quanto mais próximas as partículas, maior a velocidade de propagação do som. Isso explica o fato de muita gente colocar o ouvido na parede para tentar ouvir o que as pessoas estão conversando do outro lado. O som consegue se propagar no meio sólido. Além disso, antigamente, principalmente quando na época das grandes ferrovias, a gente vê muito em filme dos Estados Unidos, filmes de Velho Oeste, os índios ou outra pessoa mesmo, fugiu o nome dos cowboys, eles colocam o som ao ouvido sobre os trilhos de ferro, tá? Para ter uma ideia se o trem de ferro está chegando ou não, qual que é a distância mais ou menos, quanto tempo mais ou menos que o trem de ferro vai se aproximar. Então, você colocando o ouvido no ferro, você vai observar a vibração da onda sonora a 5.100 metros por segundo. Já o som pelo ar, 340 metros por segundo. Então, para você verificar o barulho, para você perceber o barulho do trem, ia demorar mais do que você colocar o ouvido no trilho para perceber. O que nós temos aqui nessa figura é um exemplo do avião ultrassônico ou avião supersônico. É o avião que rompe a barreira do som. O que acontece? Esse avião chega a uma velocidade tal que, ao romper a barreira do som, acima de 340 metros por segundo, ele provoca uma condensação das partículas de ar presente nos partículas de ar presente, tá? Devido a uma redução da pressão do ar. Então, à medida que ele aumenta a velocidade, alcança supera a barreira do som, então reduziu a pressão do ar atrás dele, a água presente na atmosfera se condensou, formando um rastro de nuvem branca, um rastro de nuvem de água líquida. Tá? Toda vez que acontece isso, é mencionado que o avião rompeu a barreira do som. Além disso, nós temos alguns níveis sonoros. Desculpa. Nível sonoro nada mais é do que como eu vou explicar para vocês? Nada mais é do que um nível que você consegue ouvir. Vamos assim dizer. É aquilo que você consegue ouvir, a energia transportada. Né? O nível sonoro de uma fonte sonora é a relação entre a intensidade sonora da fonte e o limiar audível, aquele limiar que você consegue ouvir. Aqui como exemplo, só alguns sons do nosso dia a dia, tá? Que nós estamos sendo expostos. Então você tem sirene, tá? O som ele é medido em decibel. A decibel é a unidade de medida desse nível sonoro. E quanto maior os decibéis, menor a exposição diária permissível. Então, quanto maior o decibel, menos você pode ficar ouvindo. Então, você tem a voz falada ou gritada, que é em torno de 30 a 80, tem a sala de aula que é de 40 a 80, o tráfego de 50 a 90 decibéis, música pode chegar a 100 decibéis, dependendo da intensidade, já não é permitido mais,
já é um perigo de acontecer lesão nos seus ouvidos, no seu tímpano, na discoteca, alarme ou sirene. Então você tem uma escala do nível sonoro, onde o verde são os níveis até 80 que não há risco de nenhuma lesão. Entre 80 e 90 é o limiar do som lesivo, acima de 90 já há risco de haver lesão, porque já ultrapassou o limite audível, limiar audível. Certo? Uma outra característica vamos dizer assim, a utilização das ondas sonoras através da ecolocalização. Como eu mencionei para vocês, os morcegos e os golfinhos, eles conseguem se comunicar através do ultrassom. Como que acontece essa comunicação? Eles emitem o som, as ondas sonoras. Essa onda sonora ela vai ser transmitida, ela reflete ou no ambiente, ou na parede, ou na presa do morcego e do golfinho e volta para o morcego. Tá? Esse retorno das ondas no morcego ou no golfinho permite que eles saibam a distância que está a presa ou algum obstáculo. Tá? Esse fenômeno de ecolocalização, o eco, começou a ser utilizado pelo homem em submarinos. Então, da mesma forma, os submarinos emitem uma vibração, uma frequência de onda sonora. Essa onda vai propagar pelo meio, no caso aqui da água, vai refletir no obstáculo e retornar. Tá? Nós também conseguimos ouvir o eco quando a gente está num ambiente muito vazio, espaçoso. O eco seria o fenômeno da reflexão do som. Isso vai acontecer quando as ondas sonoras encontram um obstáculo, no qual são refletidas, voltando ao emissor. Quando a gente pega num buraco, numa caverna, a gente fala alguma coisa e pouco tempo depois há um retorno dessa voz, daquilo que a gente falou, aos nossos ouvidos. Ok? E um outro exemplo aqui como é utilizada as ondas sonoras, nós temos sonares. Tá? Sonares vão emitir ondas sonoras na água em várias direções, e ao encontrar os obstáculos, essas ondas serão refletidas até o aparelho vai calcular a distância e fornecer informação. O sonar pega o método do morcego e do golfinho com relação à ecolocalização. Tá? Sonar. Então, o homem utilizando características ou métodos que os animais utilizam no seu dia a dia para a sobrevivência. Ok? É isso, pessoal. Até a próxima. Tenham um bom descanso, bons estudos. Abraço.